Essa questão aqui eu fiz uma questão muito parecida, acho que foi na aula 18, certo? Que fala sobre a dimensão de subespaços. Então, tem um exemplo muito parecido, certo? Lá na aula, então no final eu quero que você reveja o exemplo da aula e veja o que a gente fez aqui também. Tá? Essa é a questão 19 da nossa lista 4. Então tá aqui, ó, o W1. O W1 é o subespaço formado pelos elementos do R4, tal que a soma das duas primeiras coordenadas é igual a zero e a segunda é igual a terceira, aliás, a terceira é igual à quarta coordenada. O W2 também é formado por elementos do R4, tais que você pega a primeira coordenada menos a segunda menos a terceira mais a quarta é igual a zero. Tá? Ambos aqui são subespaços do R4. Tá? É possível e até simples você verificar que esses dois caras são subespaços, mas a questão não pede isso. A questão está dizendo, esses dois caras aí são subespaços. Obviamente, é possível verificar e é até fácil verificar, mas você não precisa fazer isso. A questão ela foca em outra parte aqui. Ela pede o seguinte, dado esses dois subespaços, a gente sabe que dado dois subespaços, a gente consegue mais dois subespaços, pegando a interseção deles e pegando a soma deles. Mas nessas duas coisas a gente obtém subespaços novos. Seria o subespaço interseção, W1 interseção W2, e o subespaço soma, W1 mais W2. O que a questão pede aqui no item A e no item B é encontrar uma base e, consequentemente, a dimensão desses espaços. O item C pergunta se o R4 é a soma desses dois espaços, e o item D pergunta se essa soma é uma soma direta. A gente vai focar aqui em todos esses itens para tentar responder essa questão. Então, vamos focar aqui primeiro no item A. A primeira coisa aqui, a gente tem que entender para encontrar uma base para o espaço W1 interseção W2, a gente tem que encontrar os geradores. Tá? Para encontrar os geradores, a gente tem que entender o que significa estar em W1 interseção W2. Então, note o seguinte, se você pega um elemento que está na interseção, significa que ele satisfaz essa condição e significa que ele satisfaz essa condição. Em outras palavras, estar na interseção significa que ele é uma solução desse sistema aqui. Tá? Esse sistema aqui é formado por essas duas equações mais essa equação. Então tá aqui as três equações. Então, um elemento ele vai estar na interseção se ele é solução desse sistema aí, ou seja, ele satisfaz todas as três equações. Duas equações devido ao W1 e uma equação devido ao W2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Resolver esse sistema e verificar o que significa estar lá, verificar quais são a cara das soluções. E aí, mais uma vez, a gente sabe resolver, a gente chegou num sistema, sabe resolver esse sistema. Você tem aí métodos para resolver sistemas, que a gente viu no nosso primeiro estágio. Então, vamos usar aqui o método de Gauss. O método de Gauss, que a gente focou aí 2 aulas nele, trabalhar bem, a parte de matriz escalonada e depois método de Gauss, uma aula só para ele. Então, tá aí um método exclusivo para vocês poderem usar para resolver sistemas. Então, tá aqui, a matriz ampliada do sistema. O que a gente faz? Utiliza operações elementares até chegar na matriz escalonada. Algoritmo da eliminação para frente. Só um momento aqui, pessoal. A Kaliane falou. Entendi, Kaliane. Mandar de novo o formulário, né? Infelizmente, quando a pessoa sai,
o formulário desaparece, né? Aliás, o chat fica sem nenhuma mensagem. Vou mandar de novo. Pronto, acabei de mandar novamente, Caliano. Certo, pessoal. Só retomando o raciocínio, está na interseção significa que ele satisfaz as três equações, duas do W1, uma do W2. Ou seja, ele é uma solução desse sistema. Então, o que é que eu vou fazer? Resolver esse sistema para entender como é que se comporta as soluções dele. Então, vamos resolver. Aqui, ó, note que se você quiser usar a regra de Kramer, por exemplo, nem adianta, não adianta nem cogitar a regra de Kramer aí, porque é um sistema que nem é quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Usar nosso método geral, que serve para qualquer coisa, para qualquer sistema. Então, vamos para o método de Gauss. Então, peguei aqui a matriz ampliada do sistema. O que é que eu faço? Utilizo operações elementares. Obviamente, não vou passar tempo aqui fazendo isso aqui, porque isso aqui é assunto do nosso primeiro estágio. Então, é coisa que espero que você já domine. Tá? Então, está aqui a matriz ampliada. Estou utilizando operações elementares para chegar na sua forma escalonada. Então, veja aqui, ó. Cheguei na forma escalonada. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, analisar o posto. Posto da matriz ampliada é igual a 3. Posto da matriz dos coeficientes igual a 3. Vamos colocar aqui. Posto da matriz ampliada é igual a posto da matriz dos coeficientes igual a 3. Número de variáveis igual a 4. Então, o que é que a gente tem aqui? Que o sistema ele é possível e indeterminado. Qual é a informação extra que a gente pode colocar aqui como ele é indeterminado? O grau de liberdade. Então, aqui, ó, com grau de liberdade, liberdade 4 menos 3 igual a 1. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Esse grau de liberdade, ele basicamente vai te dizer o número de geradores que você vai encontrar quando você resolver essa solução. Daqui a pouco eu vou deixar claro o que eu quero dizer com essa afirmação. Mas isso aqui, esse númerozinho aqui, ó, lembre-se, a gente está procurando os geradores, porque a partir de geradores a gente encontra uma base. Então, a gente vai encontrar um gerador. Como é que a gente faz isso? Pega a matriz escalonada, lembre-se, a gente está no método de Gauss. Método de Gauss, a gente pega a matriz escalonada e volta para o sistema associado a ela. Então, o sistema associado a ela é um sistema equivalente ao sistema original. Então, está aqui o nosso novo sistema, que é o sistema da matriz escalonada. E aí, ó, o que, é que a gente tem? A gente tem grau de liberdade 1. Então, a gente vai ter uma variável livre. Então, aqui, ó, olhando para o sistema, é fácil identificar ela. As variáveis que estão acompanhadas do pivô são as incógnitas líderes, x, y e z, são as nossas incógnitas líderes. Então, a nossa variável livre, ó, vai ser a variável que não acompanha nenhum pivô. Nosso caso aqui seria o t. Nosso t é a variável livre. Então, vamos escrever todas as outras variáveis em função do z. Então, z é igual a t aqui. Veja só, se z é igual a t, então substitui aqui, ó, z pelo t. Vai ficar t sobre 2 menos t sobre 2. Então, você vai cortar aqui, né? Vai ficar esse menos esse. Corta, vai sobrar só o y
y igual a zero. Agora substitui aqui. A y é igual a zero. Y é igual a zero, então dá para tirar ele daqui. Deixa eu voltar aqui. É menos, tá? Faltando um sinal aqui, é menos z, ó. Tá vendo? Menos y, menos z. Então eu vou trocar aqui o sinal, que é menos z. E aí vai ficar, ó, trocando o z pelo t, vai ficar t menos t. E aí a gente vai ter, ó, x igual a zero. Portanto, um elemento x, y, z, t, um vetor, ele pertence à interseção se ele satisfaz essas propriedades aqui, ó. Para ser uma solução do nosso... O que é que isso aqui está te dizendo? Para ser uma solução do sistema estrela, ele tem que ter primeira e segunda variáveis iguais a zero, e a segunda e a terceira tem que ser iguais. Essa é a tradução da nossa solução. Então, vamos registrar isso aí. Um cara ele está na interseção, o x, y, z, t está na interseção se somente se a primeira entrada é igual a zero, a segunda entrada é igual a zero, a terceira entrada é igual à quarta entrada. Então, t, t. O que é que você pode fazer agora? Botar o t em evidência. E aí você vai ter, ó, 0, 0, 1, 1. Professor, eu não entendi essa última igualdade aqui. Multiplicação por escalar, pessoal. Como é que a gente faz a multiplicação por escalar no R4? Você pega o número e multiplica por cada uma das coordenadas. Você pegar o t e multiplicar por cada uma dessas coordenadas, as duas primeiras, obviamente, vai dar zero, as duas últimas vão dar igual a t. Então, por isso que a gente está, entre aspas, colocando em evidência. Isso aí, na verdade, é a multiplicação por escalar. Então, veja só. Isso aqui está te dizendo que qualquer elemento da interseção, ele é um múltiplo desse vetor aqui. Ou seja, ele é uma combinação linear, só que com apenas um elemento. Certo? Combinação linear, geralmente a gente pensa com mais de um, né? Mas também a combinação linear com um único elemento, ou seja, múltiplo daquele elemento. Então, a gente pode escrever, formalizar isso da seguinte forma. A interseção de W1 com W2 é gerado por esse vetor. 0, 0, 1, 1. Ou seja, todo vetor que está aqui, ele é um múltiplo t vezes 0, 0, 1, 1. Ele é dessa forma. Mas veja só, o que a questão pede? A questão pede para achar uma base e achar a dimensão. E o que é uma base? É um conjunto gerador, é um conjunto que gera o espaço e que, nesse caso aí, que gera o subespaço e que seja LI. Um único vetor, a partir de dois vetores, ele é LI, se aquela combinação lá é igual ao vetor nulo, é sempre a combinação linear trivial. Nesse caso aqui, como é um único vetor, ele vai ser LI se ele for não nulo. Isso também é comentado nas nossas aulas assíncronas. Então, como ele é um único vetor, ele é diferente do vetor nulo, então esse vetor aí ele é LI. Sendo LI e gerando o espaço interseção, W1 interseção W2, então esse vetor é de fato forma a base do nosso subespaço, interseção. Temos que beta igual a 0, 0, 1, 1 é uma base de W1 interseção W2
temos que... Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho melhor. O vetor é LI, assim. Você tem que beta, o conjunto formado por esse único vetor, ele é uma base da interseção, portanto, o que é a dimensão? Você já encontrou uma base, portanto, a dimensão é a quantidade de elementos que tem numa base. Portanto, a dimensão de W1 interseção W2 é igual a 1. Então, você encontrou aqui uma base e você encontrou a dimensão. E aqui eu vou destacar para vocês o artigo indefinido uma base. Base, obviamente, não é um conjunto único. Você poderia chegar em um elemento, seu amigo poderia chegar em outra base. O que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer é você chegar numa base com uma quantidade de elementos e o seu amigo chegar numa base com outra quantidade de elementos. Certo? As bases, elas têm que possuir a mesma cardinalidade. Uma base de um espaço ou de um subespaço, ele tem que ter a mesma cardinalidade, não pode mudar. Então, se vocês chegarem em bases com quantidades diferentes, então um dos dois está errado ou os dois estão errados. Simples assim. Certo? Agora, se, por exemplo, uma outra base para esse espaço aí seria, por exemplo, 0022. Você poderia chegar nesse valor, nesse vetor, seu amigo poderia chegar nesse aqui, 0011. Ambos são bases para esse subespaço. Certo? São bases diferentes, mas ambas são bases. A dimensão aqui é a quantidade de elementos que tem nessa base. E perceba que em ambas tem a mesma quantidade. Então, aqui é só para eu deixar claro que quando eu liberar o gabarito, pode ser que algumas bases, a base que você encontrou, não seja igual à base que está lá no gabarito. Aí tudo bem. O que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer é o valor da dimensão está diferente. Tá? Se o valor da dimensão está diferente, então realmente tem alguma coisa errada. Eu espero que essa questão tenha ficado clara. Tá? Então, esse item A é esse aqui. Encontrou a base, encontrou a dimensão. Então, veja aqui que todo trabalho é você encontrar a base. Uma vez que encontrou a base, a dimensão é consequência da base. Então, agora vamos para o item B. O item B ele pede para você fazer a mesma coisa, encontrar uma base e a dimensão para a soma do W1 mais W2. Como é que a gente faz isso? Novamente, a gente tem que encontrar os geradores do espaço. A partir dos geradores, a gente encontra uma base. Tá? No item anterior, a gente encontrou um gerador com um único elemento. Se for um único elemento for não nulo, já é base. Se for dois elementos e um não for múltiplo do outro, eles já vão ser LI e, consequentemente, vai ser uma base também. Agora, a partir de 3 vetores, você tem que tomar cuidado. Tem que realmente verificar se esses vetores eles são LI ou não. E se você se você tem um conjunto gerador, a gente tem, acredito que foi dado na nossa aula 18, um método de, a partir de um conjunto gerador, a gente encontrar uma base, que é o método da eliminação. A gente daqui a pouco vai falar sobre ele. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou encontrar os geradores do W1, vou encontrar os geradores do W2, e os geradores do W1 mais W2 vai ser a junção desses geradores aí. Vou juntar todos em um só. Então, o método que a gente vai fazer aqui é similar ao que a gente fez no item anterior. A diferença aqui é que no item anterior a gente tinha um sistema maior, porque era a junção das equações de W1 com a equação de W2. Aqui não. Aqui eu quero encontrar os geradores de W1. Então, para isso, os geradores de W1 é uma solução
desse sistema aqui, ou seja, das duas equações de W1. Veja que esse sistema aqui não tem o que fazer com ele. Tá? Já é um sistema escalonado. O que você tem que fazer aqui é colocar em evidência. É um sistema escalonado, no caso, com grau de liberdade 2. Já está aqui as variáveis, as incógnitas líderes, é o x e o z, e as variáveis livres, o y e o t. Então já é um sistema escalonado. Se não fosse, professor, você ia escalonar. Então, ó, aqui não tem o que a gente fazer, coloca as incógnitas líderes em função das variáveis livres e aí substitui aqui. Ou seja, para um carinha estar no W1, a primeira variável tem que ser menos a segunda. Tá aqui. A segunda está aqui. A terceira tem que ser igual à quarta. Tá aqui. Como o seu sistema. Vou colocar aqui. Talvez para ficar mais claro para você, deixa eu fazer assim, ó. Z menos T igual a zero. Incógnitas líderes, variáveis livres. Esse sistema aqui, ó, é possível. É um sistema homogêneo, né? Então ele sempre vai ser possível e indeterminado com grau de liberdade. Aqui a gente tem 2. A gente tem o posto da matriz ampliada e o posto da matriz coeficientes igual a 2, número de variáveis 4, então o grau de liberdade é 2. Então você vai encontrar dois geradores. Então tá aqui, ó, quebra esse polinômio em 2, aliás, esse vetor em 2, vai ficar só a parte que tem y, mais só a parte que tem t. Soma aqui, ó, você vai recuperar esse vetor aqui. Então, ó, coloca y em evidência. Coloca t em evidência. Professor, eu não entendi muito bem. Será que tem outra forma de encontrar aí esses geradores? Bem, ó, você chegando aqui, para você encontrar um gerador, basta você fazer y igual a 1, t igual a 0. Você encontra esse primeiro gerador. Para encontrar o segundo gerador, y igual a 0 e t igual a 1. Encontrou o segundo gerador. Também seria uma forma. Então, ó, todo vetor que está no W1 ele é combinação linear desses dois vetores aqui. Então, você encontrou os geradores do W1. Certo? E aqui vale destacar uma informação extra, como um não é múltiplo do outro, então esse conjunto também é LI, portanto seria uma base para o W1. Mas a questão aqui, ela não pede essa informação. Ela não pede a informação de uma base para o W1. Então vamos seguir. Agora, o que significa estar no W2? Significa que ele satisfaz essa equação. Então, veja, a gente já viu em uma das perguntas no Kahoot que esse sisteminha aí é um sistema escalonado. Esse é um sistema escalonado. A matriz é só uma matriz linha, né? Então, tem as condições de matriz escalonada ou escalonada reduzida são satisfeitas automaticamente. Basta a primeira entrada ser igual a 1. Então, ó, a gente tem aqui um sistema com posto 1, número de incógnitas 4. Então, a gente tem número de incógnitas 4. Então, a gente vai ter um sistema possível e indeterminado com grau de liberdade 3. Então, ó, coloca o x em função das outras três variáveis e substitui
essa equação aqui. Então, ó, o x, o y, o z e o t vai ser igual. Ó, troca só o x por essa expressão aqui. Aqui. E agora o que é que você faz? Tem três variáveis agora. Então, separa em três vetores. Um vetor que tem só o y, um vetor que tem só o z, um vetor que tem só o t. Então, vai ficar, ó, y, y, 0, 0, mais z, 0, z e 0. Finalmente, a gente vai ter menos t, 0, 0, t. Coloca o y em evidência. 1, 1, 0, 0. Coloca o z em evidência. 1, 0, 1, 0. E coloco o t em evidência. Fica menos 1, 0, 0, 1. Portanto, todo vetor que está no W2 é a combinação desses três vetores. Então, aí você encontrou os geradores do W2. Certo? Encontrou os geradores do W1, encontrou os geradores do W2, então os geradores da soma W1 mais W2 vai ser a junção desses dois geradores. Aqui a gente tem dois geradores, aqui tem três, então a gente encontrou, vou mudar aqui de quadro, a gente vai ter 5 geradores para a soma. Que a soma vai ter esses 5 geradores. Ah, professor, então a dimensão do W1 mais W2 é igual a 5. Não, não tem nem como. Por isso que você tem que entender bem a teoria. Se você entender a teoria, você vai ver, vai perceber que a chance de você errar é bem menor. Veja que dizer que a dimensão de W1 mais W2 é igual a 5 não faz sentido. O W1 mais W2 é um subespaço do R4. Tá? A dimensão de um subespaço é sempre menor ou igual que a dimensão do espaço. Então, a dimensão W1 mais W2 não pode ser maior que 4. É no máximo 4, porque o espaço ambiente, o maior espaço possível, é o R4 aqui nesse caso. Então, essa é a dimensão máxima, 4. Então, veja que esses 5 vetores aí, eles não podem ser LI. Então, ó, como a dimensão de R4 igual a 4, segue que os vetores acima são LD. E aí você diz, tive um trabalho danado para encontrar esses geradores aí e no final das contas eles são LD, então não serviu de nada. O que é que a gente faz agora? Dá para recuperar sim o trabalho que você fez, porque sempre a partir de um conjunto gerador você consegue extrair uma base. Ou seja, dentro desses 5 vetores aí, você consegue tirar dentro desses 5 aí uma base, mesmo sem saber a princípio quanto é a dimensão desse espaço. Para isso, a gente tem o método da eliminação, certo? Que é dado também na aula 18. Como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente sabe quem são os vetores que formam uma base para esse subespaço? O que você vai fazer é pegar cada um desses vetores aqui e escrever como uma coluna de uma matriz. Esse primeiro vetor aqui vai virar a primeira coluna, esse segundo a segunda, terceira, quarta e quinta colunas da sua matriz. Coloca ele como coluna. Assim, nesse sentido aqui.
Primeiro vetor, segundo, terceiro, quarto e quinto vetores. E agora o que é que você vai fazer? Você vai usar operações elementares até chegar na forma escalonada da matriz. Certo? Só escalonada. Certo? Não precisa escalonada reduzida, não. Só escalonada. Chega na forma escalonada da sua matriz e aí você vai olhar para as colunas que contêm o pivô. Os pivôs, né? Então veja só aqui. Pegou a matriz, peguei esses vetores aqui, a partir desses vetores, encontrei essa matriz aqui, a partir dessa matriz, usei operações elementares e cheguei na sua forma escalonada. Agora, ó, tem esse pivô na primeira coluna, tem esse pivô na segunda coluna, esse pivô na terceira coluna, esse pivô na quarta coluna. Certo? Note que foi uma coincidência você ter as primeiras colunas todas com pivô. Uma matriz escalonada não necessariamente precisa ser um pivô depois do outro. No caso, sempre tem que ter a condição escada, né? Mas pode ser que um degrau seja mais longo. Então, nesse caso aqui, a gente tem pivô na primeira, segunda, terceira e quartas colunas. O que é que o método da eliminação diz para a gente? Que, olha, esse segundo vetor, esse terceiro e esse quarto formam uma base para o seu subespaço. Por que é dito método da eliminação? Porque você vai eliminar esse vetor aqui, que foi o vetor cuja coluna respectiva dele, que no caso aqui é a quinta coluna, ela não possui um pivô na matriz escalonada. Então você descarta esse vetor. Se a gente tivesse só 3 pivôs aqui, então você ia ter que descartar 2 vetores, e por aí vai. Então revejam a nossa aula que fala sobre esse método da eliminação. Tá? Se eu não me engano, é a nossa aula número 18 mesmo. E lá a gente fala. Mas essencialmente é isso. Você tem um conjunto de geradores, coloca esses geradores como colunas de uma matriz, chega na forma escalonada da matriz, e aí você vai olhar para as colunas que contêm os pivôs. As colunas que contêm os pivôs são os vetores que você vai usar como base. Então, esses são os 4 vetores que formam a base do W1 mais W2. Portanto, e aqui eu vou ser breve, que a gente já está chegando no final da aula. W1 mais W2 vai ser gerado por esses 4 caras aqui. Vou colocar aqui embaixo. 1, 0, 1, 0. Certo? Ele é gerado por esses 4 caras, e em particular isso aqui é uma base. Deixa eu fazer assim. Ficar mais objetivo. É uma base em particular é gerado, né? Então, portanto, beta igual a isso aqui é uma base de W1 interseção W2 e a dimensão de W1 interseção W2 é igual a 4. Dimensão de W1 mais W2 igual a 4. Opa, não é a interseção, é a soma. Só corrigir aqui. Interseção é o item A, a gente já está no item B. Então, encontramos a base. Encontramos uma base e encontramos a dimensão. Mais uma vez, lembrando que a base não é única, tá?
Agora, o que não pode mudar é a quantidade de vetores na base. A quantidade de vetores aqui é 4, por isso que a nossa dimensão é 4. E agora, para encerrar, tá, os outros dois itens vão ser bem breves. O C e o D é rapidinho, é consequência do que a gente já fez no item A e no item B. Tá? Então, vamos fechar rapidinho essa questão aqui. Já está dando a hora. O item C, ele pergunta se o R4 é a soma de W1 mais W2. Sim ou não, justifique. Veja só. Propriedade de subespaço. Certo? Propriedade dada na nossa aula 18 também. A dimensão de um espaço, a dimensão de um subespaço, ele só é igual à dimensão do espaço se o subespaço for igual ao espaço. Ou seja, se a dimensão de W for igual à dimensão do seu espaço, do V, então o W é igual ao V. Certo? Ou seja, o único subespaço que tem dimensão máxima é todo o espaço. Então, ó, a justificativa aqui é a seguinte. Ó. Como? A dimensão de W1 mais W2 é igual a 4, temos que W1 mais W2 é igual a R4. Ou seja, ele é um subespaço de dimensão máxima, então ele tem que ser todo o espaço. Se ele tivesse dimensão 3, pessoal, se ele tivesse qualquer outra dimensão abaixo de 4, ele não seria igual ao R4. Certo? Não tem como. Dimensões diferentes, não tem como eles serem o mesmo espaço. Mas como no caso é a dimensão do próprio R4, você tem aí a igualdade. Então a resposta seria, temos isso, certo? Então a resposta é sim, e essa é a justificativa. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Então, nosso item D. Então aqui seria sim, tá? A resposta. Sim. E a outra resposta, o que é que vocês acham? Sim ou não? Alguém quer arriscar aí? O R4 é soma direta, a gente sabe que ele é soma, mas ele é soma direta. O Jefferson arriscou aqui, ele disse que não. Ah, mais alguém arrisca? Sim, não. Primeiro que a Érica disse que achava que não também. Veja só, para ser soma direta, tem que ter duas condições. Ele, em primeiro lugar, tem que ser uma soma, ou seja, você tem que escrever o R4 como soma deles dois, e a gente viu pelo item C que é uma soma. E a segunda condição é que a interseção desses dois espaços que você está somando tem que ser o subespaço trivial nulo, ou seja, o subespaço que só é o conjunto que só tem o vetor nulo. Esse é o subespaço trivial nulo. Ou seja, para isso aqui ser verdade, a gente teria que ter isso aqui, ó. A gente teria que ter que o W1 interseção W2, ele tinha que ser igual a esse conjunto aqui, que é o subespaço trivial nulo, no caso do R4, né? Mas a gente já calculou, o W1 interseção W2, ele é um espaço de dimensão 1, ele é gerado pelo 0, 0, 1, 1. Portanto, ele não é o subespaço trivial nulo. Então, a resposta aqui é não. Vocês estão corretos. A resposta é não, pois W1 interseção W2 é igual ao gerado por 0, 0, 1, 1, que é diferente
desse espaço aqui. Opa, tem mais uma coordenada que é diferente desse espaço aqui, espaço trivial. Tá, então, com isso, a gente fecha completamente aqui essa questão 19.